Traf por baixo dos panos. Gambetta. Versão brasileira, Onanin, Fortaleza. Vocês devem ter ouvido falar sobre um tal de Trajes Fatais, um jogo de luta que surgiu meio do nada, mas que está causando um certo alvoroço. Quem vê agora, talvez nem imagine o que se passou por trás dessa máscara festiva. Mas hoje, eu vou revelar o que tem estado nas sombras esse tempo todo. Prepara que a partir de agora você vai saber tudo o que ficou por baixo dos panos. Tudo começa aproximadamente em 2009, na época em que David Herculano estudava artes plásticas com Onofre Paiva. Ele mencionou sua ideia para um jogo de luta chamado Halloween Birthday Party. Alguém disse jogo de luta? Simplesmente a maior paixão de Onofre? Era algo que ele já pesquisava há um bom tempo, principalmente por causa de seu amor por The King of Fighters. Havia algo artístico nessas lutas. Onofre fazia parte de um grupo de estudos chamado Gambetta, um grupo focado na união de artistas e programadores, as duas partes essenciais para se fazer um game. Daí a sigla Gambetta, de Games, Tecnologia e Arte, sacou? O Gambetta era bem informal e tinha muita rotatividade. Cada semana o grupo tinha uma cara diferente, mas foi o lugar ideal para a ideia começar a ser trabalhada. Nessas idas e vindas surgem os irmãos Wolf, Luiz Lima e Emir Lima, uma dupla de irmãos programadores que revelam a mesma paixão por jogos de luta. Eles também vinham fazendo alguns estudos. Fizeram até uma animação super caprichada de Terry vs Kyo, dois personagens da série KOF. Dava pra ver como eles eram criativos e pacientes. Além disso, devido a um projeto pessoal, eles estavam desenvolvendo sua própria engine, focada em jogos de luta e similares. Alguém disse engine própria? Caramba, vocês sabem o que significa uma engine própria? Naquela época, a única engine que Onofre conhecia era Mugen. Na verdade, ele fez parte da comunidade Mugen, era conhecido como On-Off. Chegou a lançar 2 projetos significativos. O primeiro foi Lord Ravenous, em 2006, criação de X-Ferris e Jaguar, do qual Onofre participou como animador. E posteriormente lançou sua criação pessoal, Lucy Fernandes, feita em parceria com o programador Fervicanter. Lucy, por sinal, é mais antiga que isso, viu? Olha aí a primeira animação dela. É de março de 2000 e pode ser considerada a pixel art mais antiga de On-Off. Pixel art é esse estilo de gráficos clássicos, feitos direto nos pixels. Mais uma paixão de Onofre e uma arte que ele pretende manter viva. Tudo tem um começo, né? Ainda bem que não parou aí. Lucy foi a base para uma série de estudos e aperfeiçoamentos, até chegar na personagem lançada para Mugen em 2007. Tanto Onofre como Fervicanter amavam a SNK. Por isso fizeram a Lucy seguindo os moldes de The King of Fighters 11, o último KOF lançado oficialmente na época. Ela foi fruto de um ano de trabalho. E olha, teve uma boa repercussão quando foi lançada, viu? Foi eleita pelo portal americano Mugen Guild como a melhor personagem para Mugen de 2007. Foi escalada para o elenco de KOF Zillion, que é o maior Mugen de KOF já feito por fãs e elogiado por funcionários da própria SNK. E teve até uma suposta homenagem pela Arc System através da personagem Light, do jogo BlazBlue, lançado um ano depois. Mas isso são só rumores, né? Algo que nunca foi confirmado. Tudo muito legal, mas o Mugen é um mundo sem lei. Qualquer glória conquistada por lá não tem um real efeito na indústria dos games. Foi uma escola, mas era preciso alçar voos maiores. Ah, uma engine própria. Seria como ter a casa própria. Seriam suas próprias regras. Não seria preciso seguir uma forma pré-definida. Começaram então a bolar o sistema, especificando cada detalhe, cada possibilidade. O jogo deixou de ser chamado Halloween Birthday Party para virar Trajes Fatais. Em português mesmo, e sem focar em fantasias de Halloween. Os personagens poderiam ser qualquer coisa. E aqui, meus caros, temos que confessar uma coisa. O sistema de trajes fatais foi pensado originalmente para 4 botões. Seriam 2 botões de normais e 2 de poderes, respectivamente soco, chute, alfa e beta. A direcional controlaria a intensidade e direção dos ataques. Apertando os 2 normais, teríamos o agarrão,
Apertando os dois poderes, teríamos os supers. Os normais tirariam pouco dano, mas encheriam a barra de poder. Os poderes tirariam muito dano, mas consomem poder. Assim o jogo seria focado em saber usar os poderes. Afinal, a trama do jogo fala disso, de pessoas comuns que ganharam poderes e que agora terão que testá-los em um duelo. Ué, e por que mudaram isso? Calma que eu chego lá. A física também teria funcionalidades próprias. O acerto levaria em conta a altura e as direções com que o ataque pegou. Também consideraria se o ataque pegou de jeito ou de raspão. E tudo isso afetaria nas possibilidades de combo. Determinaria o posicionamento da reação para definir se seria ou não possível um ataque seguinte. E muitos outros pequenos detalhes foram pensados. Havia toda uma intenção de criar uma lógica realista a favor da estratégia, desenvolvendo um estilo próprio. Resultado? Mais de 100 animações apenas para as possibilidades de levar dano, considerando as intensidades, a altura, as direções e a posição anterior do personagem. Se estava em pé, abaixado, no chão, no ar, de ponta cabeça, tudo minuciosamente documentado. O elenco foi escalado. Seriam 10 personagens, alguns criações de Herculano, outros de Onofre. O roteiro seria desenvolvido entre os dois. Inclusive teremos Lucy Fernandes, a musa do Mugen, dessa vez com visual novo, criado conjuntamente com Marília Rabelo. Inclusive a personagem Lucy faz design de moda em homenagem a Marília. Os golpes de Lucy seriam seus golpes clássicos da versão Mugen. Quem a conhece sabe que seriam predominantemente agarrões. Ela teria inclusive a clássica sambada no inimigo. Projeto prontinho. Submeteram ao Edital de Arte e Cultura Digital, Prêmio Ricardo Rosas. Isso por volta de 2010. Na época, haviam se comprometido com um beta de 5 personagens a ser disponibilizado gratuitamente. Foram aprovados. Recebemos a primeira verba, com o qual compraram o equipamento que usam até hoje. Mas nem tudo são rosas. A sabedoria milenar indie diz: ou você faz jogos ou faz engines. Não dá para fazer os dois. Talvez seja bom contextualizar a decisão na época sobre por que usar uma engine própria. Como viram, as ambições em termos de mecânicas e inovações eram grandes, não só do Trajes Fatais, mas de vários projetos que eles tinham em mente, incluindo nisso os projetos dos irmãos Wolf. Tais jogos exigiam funcionalidades que as engines disponíveis não dispunham. As ferramentas gratuitas como o Game Maker, Multimedia Fusion e Mugen eram bem limitadas para projetos comerciais e não permitiam o porte para consoles ou adicionar multiplayer online, por exemplo. Engines profissionais como a Unreal não eram acessíveis para desenvolvedores indies, caríssimas na época. A Unity 3D ainda não estava tão próxima do indie comum, além de não estar maduro o suficiente, gerando jogos mal otimizados e simples. Os irmãos Wolf alegaram que o XNA era a ferramenta ideal para essas propostas. Era um sistema baseado em C#, a linguagem de programação que mais dominavam. Possuía uma comunidade enorme ativa em diversos fóruns e ainda dava a incrível oportunidade de lançar seu jogo para Xbox 360. Era a melhor oportunidade para os indies publicarem seus jogos em console até então. E na época não tinha nada de Steam, Greenlight, essas coisas. O problema é que era necessário programar muita coisa do zero, já que o trabalho do XNA era apenas o de facilitar o uso do hardware, como teclados, joysticks, placa de vídeo, som, etc. Uma vez que a engine estivesse pronta, aí sim, o tempo para o desenvolvimento seria bem mais acelerado. O primeiro é sempre mais difícil, mas serviria de base para vários outros projetos do gênero. Para quem pretende focar em um nicho e desenvolver uma identidade pessoal, ter uma engine própria é algo muito positivo. E assim, programação e arte foram se desenvolvendo em paralelo. Com a engine em fase inicial, pouco se podia testar de gameplay nesses primeiros momentos. Enquanto a estrutura da engine era criada, os gráficos iam ganhando forma e identidade, passando por muitas pesquisas. Desenvolveu-se um pixel art que bebia de várias fontes. Um pouco do estilo Capcom CPS2, uma pitada de Arc System, uma dose da SNK clássica e grande influência do KOF 13. Os cenários seriam em 3D devido a uma maior oferta de modeladores do que cenaristas 2D. Porém, a harmonização desses elementos não estava muito fácil, então isso acabaria mudando futuramente. Enfim, muita pesquisa, muitos testes, alguns avanços.
Muita rotatividade na equipe, serviços terceirizados, contratempo, gente que se casa, gente que muda de cidade, gente que parte. Mas com todo esse avanço, não saíamos da etapa da infraestrutura e nem chegávamos à parte jogável. O que estava errado? Naquele momento, uma grande ficha caiu. A sabedoria milenar indie diz: se você é iniciante, comece com projetos pequenos. Jamais comece com projetos grandiosos. Seria esse um projeto grandioso demais? Sim ou com certeza? O canal Extra Credits listou quais gêneros eram considerados mais complexos para um desenvolvedor iniciante. Essa lista colocou os jogos de luta em quarto lugar. Mesmo as grandes empresas que fazem isso há anos costumam se atrapalhar eventualmente. O gênero já é complexo. Esses caras bolam um sistema mais complexo que a média. Tudo feito no estilo gráfico com animações fluentes feitas quadro a quadro, pixel a pixel, e da maneira mais complexa, que é usando engine própria. Vamos lá, é uma matemática simples. Se cada personagem feito no Mugen, desenvolvidos no tempo livre, levaram 1 ano cada para serem feitos, quanto tempo levaria nesse ritmo para se fazer um jogo com 10 personagens? E supondo que a nova pixel art de Trajes Fatais seja mais complexa do que aquele estilo clássico dos anos 90. E supondo que o sistema teria vários elementos que, por serem próprios, sequer foram testados e validados. Se com isso cada personagem levasse mais tempo, digamos uns 6 meses a mais. Você pode pensar: mas levar 1 ano fazendo um personagem seria incompetência demais, não acham? Bem, se olharem no site oficial do KOF 12, About.art, verão que o processo deles de criação de sprites levava mais tempo que isso. O KOF 12 só conseguiu ser feito em apenas 5 anos, porque haviam vários animadores e pixel artistas. E olhe que eles não estavam usando só os fins de semana. Estamos falando de um processo artesanal por opção, por paixão. Nem todos sabem o quanto personagens para jogos de luta costumam ser complexos em relação a outros gêneros. Cada um deles é um mundo. E olhe que até aqui só falei dos personagens. Não mencionei música, cenário, modo história. Pois é, cambada. A essa altura, muitos já haviam debandado. Inclusive Herculano, aquele quem deu a ideia inicial. Ele cedeu todos os direitos ao Onofre, deixou seu legado. O sonho parecia algo bem distante. Talvez isso de fazer jogos de luta fosse algo para japoneses e americanos, né? Talvez a gente devesse passar o resto da vida como consumidores apenas. Nada disso. Ainda tem muito espírito de batalha nesses caras. E no próximo capítulo, Trajes Fatais enfrenta o grande deus Cronos. 15 anos parecia um tempo sobre-humano para um primeiro projeto. A vida real consumiu o tempo livre disponível. Poderia acontecer alguma reviravolta nisso tudo? Não percam o próximo episódio de Trafe por baixo dos panos. Mínimo produto viável. Até lá, galera. E lembre-se, o projeto Trajes Fatais está em financiamento coletivo. Sua contribuição é muito importante para esse projeto continuar. E você ainda pode garantir já a sua versão. Corre lá, o link está na descrição. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e em grupos do tema. Simbora! Vou te deixar assim.